Nesse vídeo, nós vamos dar continuidade ao assunto orações subordinadas substantivas. Vocês encontram esse assunto na página 78. Eu retirei esses exemplos da terceira questão. Agora, examine a diferença de estrutura das duas orações subordinadas. Duvidaria de que a direção pode ser um ato prazeroso. Portanto, mudar o ambiente também é necessário, mas insuficiente. No primeiro período, a oração subordinada é introduzida pela conjunção subordinativa que. No segundo período, o verbo não está flexionado, ele se encontra em sua forma nominal, no infinitivo. As orações subordinadas substantivas podem se relacionar à oração principal de duas formas: por meio de um conectivo, as conjunções integrantes que ou se, em geral, ou sem conectivo, com o verbo da oração na forma nominal infinitivo. A primeira forma se chama oração subordinada desenvolvida e a outra oração subordinada reduzida. Orações reduzidas. Observe as frases abaixo. Ao terminar a prova, todo candidato deve aguardar. Ouvimos uma criança chorando na praça. Observe que as orações em destaque não são introduzidas por conjunção. Além disso, os verbos estão em suas formas nominais, que pode ser no infinitivo, no gerúndio e no particípio. As orações que apresentam essa forma recebem o nome de orações reduzidas. A oração desenvolvida é mais fácil ser identificada, porque ela é introduzida por um conectivo. Para reconhecer mais facilmente o tipo de oração que está sob a forma reduzida, podemos desenvolvê-la da seguinte maneira. Primeira dica: substituir a forma nominal do verbo por um tempo do indicativo ou do subjuntivo. Segunda dica: iniciar a oração com um conectivo adequado, com uma conjunção ou um pronome relativo, de modo que apenas a forma da frase seja alterada e não o seu sentido. Observe agora como seria o desenvolvimento das orações já vistas. Ao terminar a prova, todo candidato deve aguardar. A oração destacada é uma oração reduzida, correto? Ao passar para a forma desenvolvida, ficaria da seguinte maneira: quando terminar a prova, todo candidato deve aguardar. A conjunção adverbial temporal quando foi introduzida na oração. Vamos ao segundo exemplo. Ouvimos uma criança chorando na praça. A oração destacada é uma oração reduzida. Ao passar para a forma desenvolvida, ficaria: ouvimos uma criança que chorava na praça. O pronome relativo que foi introduzido na oração. Na página 79, vocês terão que fazer a leitura de um parágrafo que corresponde a um dos argumentos empregados por Silvestre em seu artigo. Do parágrafo foi retirada a frase, e até mesmo afirmaram categoricamente que elas estão destruindo a sociedade. No primeiro período, nós temos a oração principal, que é um verbo transitivo direto. Depois, nós temos o que é uma conjunção integrante e que está introduzindo a segunda oração. A segunda oração é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, que exerce a função de objeto direto do verbo da oração principal. A oração subordinada, substantiva, que exerce a função de objeto direto da oração principal, é chamada de oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Nos artigos de opinião, muitas vezes o articulista emprega citações de especialistas ou de pessoas envolvidas no tema discutido para apoiar a sua argumentação.
A oração subordinada substantiva objetiva direta, no artigo, foi um recurso do autor para incluir a voz dos funcionários das empresas administradoras de redes sociais. A argumentação do texto. Releia o exemplo que abre nosso estudo neste capítulo. Turma, só um lembrete, tá? Verbo transitivo direto não pede preposição. Verbo transitivo indireto pede preposição, tá ok? Vamos reler o período. Duvidaria de que a direção pode ser um ato prazeroso. Duvidaria é a oração principal e é um verbo transitivo indireto, que para ter sentido completo precisa de complemento e pede o auxílio de uma preposição. O termo de é a preposição, o que, a conjunção integrante, e o restante do período é uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. A oração subordinada substantiva objetiva indireta atua como objeto indireto do verbo da oração principal. Vem precedida de preposição. Conheça outras orações subordinadas substantivas. Completivas nominais. Exemplo: o leitor tem necessidade de que os meios de comunicação combatam as fake news. A oração destacada completa o sentido do substantivo necessidade, da oração principal. Essas orações podem completar também o sentido de adjetivos da oração principal. A completiva nominal, ela é marcada por preposição. No período, nós temos a preposição de. Eu vou fazer mais uma observação. A oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, integra o sentido do verbo, enquanto a oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, integra o sentido do nome. Predicativas. Exemplo: o fato é que a fake news confundem o leitor. A oração destacada exerce a função de predicativo do sujeito fato. A oração subordinada, substantiva, predicativa exerce o papel de predicativo do sujeito do verbo da oração principal e vem sempre depois do verbo ser. A positiva. Exemplo: a regra é esta, que os meios de comunicação exerçam vigilância sobre seu conteúdo. As apositivas funcionam como apostos de um termo da oração principal. Normalmente são introduzidas após 2 pontos, com ou sem conjunção. Bem, pessoal, com isso eu finalizo o conteúdo desse capítulo e até o nosso próximo encontro.